A graça e a paz a todos. Aqui começa mais um programa Valente de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos aqui mais uma vez para a manifestação do Espírito de Deus, a manifestação do poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está desesperado, se você está aflito, não se entregue, não baixe a sua cabeça, somente espera. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus poderoso que tudo pode, e Ele socorre todos aqueles que chamam por Ele. Então, se você tem uma grande luta, se você tem passado por dificuldade, por problemas, tenha certeza que Deus está com você. Porque ninguém aprende nada senão nas lutas, senão na peleja. Então, se você quer ser aprovado por Deus, então você vai passar por lutas, vai passar por grandes peleja. Porque nosso Deus é um Deus de providência. E não tem como ninguém provar de Deus, senão pelo meio das lutas, da dificuldade, das perseguições. Não tem outra forma de você provar de Deus, porque é no momento da dificuldade, no momento de desespero, que você vai invocar o nome dele e vai ver ele te socorrer e vai saber que ele existe, Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus entre com providência na sua vida, na sua causa, que Deus faça acontecer. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje em Gálatas, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então, se você é uma pessoa que tem mansidão, que tem um domínio próprio, então não existe lei que possa te vencer. Então tem muita gente que fala assim: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou da igreja, eu faço isso, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu prego a palavra de Deus, não sei mais o que. Mas quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, ele não se contém, ele não tem a mansidão e ele perde o seu domínio, e se deixa levar pelo meio do ódio, pelo meio da violência. Então, quando você é uma pessoa de Deus, você tem o brilho do Espírito Santo. Então você tem o que? A mansidão. Você tem um domínio próprio. Então, quando vem uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que não frequenta a mesma fé que você frequenta, o mesmo Deus que você adora, mas aquela pessoa não adora ou não conhece, mas você conhece, o seu dever é ter mansidão com ela, é ter o domínio com ela. Porque quem não conhece a Deus resolve tudo na raça, é tudo no braço. Então tudo deles vai resolver no braço, vai resolver na raiva, não vai deixar por baixo. Porque eu tenho meu orgulho, é porque não sei o que. Então inventa uma porção de coisa, mas no final continua sendo humilhado, no final continua sendo escravo, Então, a pessoa que conhece a Deus, ele tem mansidão, ele sabe que de um jeito ou de outro Deus vai fazer, vai acontecer, vai mostrar para aquela pessoa. Então ele tem um domínio próprio. Então vem as afrontas, vem aquela pessoa te afrontar, vem aquela pessoa falar que você não vem aquela pessoa te perseguir, vem aquela pessoa te jogar na cara. Tem gente que você nunca nem viu, de repente tem tanto tempo que você não vê, de repente quando você está ali tendo um encontro com Deus, quando você está ali tendo uma comunhão com Deus, aparece para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego, e vem caçar jeito de entrar na sua mente, de entrar no seu psicológico. Mas se você é uma pessoa de Deus, você vai ter o domínio, você vai saber que é o quê? Que aquilo que está falando com você não é a voz de Deus, mas sim do inimigo. Porque tudo aquilo que rouba a sua paz, tudo aquilo que faz você se descontrolar, que você perde o domínio, isso passa a ser de Satanás e não de Deus. Então, tudo aquilo que você tem domínio sobre, então não é maldição, não vai te fazer mal. Mas aquilo que passa
a te dominar, então não presta. Então, se você deixa o ódio te dominar, como que Deus vai fazer alguma coisa por você? Como que Deus vai te defender? Se você não espera nada, se você resolve do seu jeito, da sua maneira, você está um passo à frente de Deus, como que vai fazer? Não tem como acontecer. Então, tudo nós devemos ter mansidão e domínio próprio. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que tem cultuado com Deus, que tem comunhado com Deus, então você necessita de ter mansidão e o domínio. Então, mesmo que venha te afrontar, que venha te humilhar, mas você tem que saber, assim, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho da promessa, eu sei que Deus vai me honrar, eu sei que vai acontecer. Então, tem momento difícil que você está passando, tem momento de luta, tem momento de dificuldade, mas o que acontece no momento de dificuldade, no momento de luta, é que vem te afrontar, é que vem as afrontas, é que vem as perseguições, mas você, meu irmão, você, minha irmã, não vai deixar se levar por isso, porque quando você está ali, um passo para ser abençoado, um passo para receber a conquista de Deus, e o que acontece? Vem um inimigo, vem uma pessoa endemoniada e tira a sua bênção. Então, porque você perde o controle, você deixa a ira entrar para dentro de você e você perde, né, a bênção, perde a vitória que Deus tem para te dar. Então Deus, ele prova, igual como falei no começo da reunião, Deus, ele prova cada um de nós para que nós podemos ser recompensados. Então Deus, ele vai recompensar qual? Aqueles que são humildes, aqueles que vêm a esperar nele, aquele que não reclama, que não fica murmurando, que levanta e age. Então todos esses que levantam e agem, que faz, que entrega na mão de Deus, que tem, né, o domínio próprio, que tem mansidão, que sabe que tudo vem de Deus, nada antes de chegar até a minha vida, até a sua vida, não tem jeito de não passar pela mão de Deus, até mesmo o diabo, para vir querer que você perca a sua paz, a sua comunhão com Deus. Primeiro ele vai pedir licença, vai pedir permissão para Deus, para tocar na sua vida, assim como nós vemos no livro de Jó, né? Que Jó foi um homem de grande perseverança, né? Ele perseverou, ele foi um homem temente a Deus. Jó, ele foi temente, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo sem nada, tinha momentos que ele reclamava, que ele murmurava, mas porque de ser humano, mas mesmo assim ele perseverou, ele não desanimou, ele não se entregou, ele continuou até que Deus veio a dar vitória para ele novamente. Mas para o diabo tocar em Jó, ele primeiro pediu a Deus, senão não tocaria. E Jó, como um homem inteligente, um homem temente a Deus, ele percebeu que não era o diabo que estava o provando, e sim era Deus que estava o provando. Então, se a gente pegar rápido, né, essa é uma dica do desbloqueio da sua mente. Se você veio para Deus, começou a adorar a Deus, começou a servir a Deus, se entregou a Deus, e veio a afronta, e veio o levante, e veio a perseguição, você tem que se ligar rapidamente que não é o diabo, que não é aquelas pessoas endemoniadas que estão te provando, e sim é o próprio Deus, porque o Deus, ele está de olho em você, ele está vendo como é que você se sai daquela situação, como você consegue se mover naquilo que ele te colocou. Então, quando você se sai bem, então ele vai te colocar num lugar melhor. Então, Deus, ele quer te abençoar, ele quer fazer você ser um homem grande, uma mulher grande, mas não tem como ser um homem grande, ser uma mulher grande, sem mansidão e sem domínio próprio, se não obedecer a Deus, se não entender que tudo que acontece, que tudo que passa na minha vida, que tudo que passa na sua vida, vem de Deus, é Deus que faz, ele está de olho 24 horas, né? Se você assistir aquele reality, a Fazenda, aquele de Big Brother, você vê que ele é vigiado 24 horas, né? Então Deus é da mesma forma. Deus, ele te vigia 24 horas, ele está de olho em você e ele quer te honrar, ele quer te abençoar, mas talvez no momento dele te abençoar, você pisa na bola, né? Então Deus, ele vai te honrar,
Então ajude aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aqueles que falam mal de você, aqueles que não estão nem aí para você, aqueles que te julgam mal. Ajude essas pessoas, porque Deus ele vai te abençoar através disso, né? É porque Ele está de olho em você, porque Ele quer fazer você ser um homem grande, uma mulher grande. Então abençoa essas pessoas, né, que vem contra você, porque é o próprio Deus que está te testando. E se não for dessa forma, não tem como você ser grande, né? Se Deus não tiver como Ele usar essas pessoas para vir lutar contra você, para que você possa fazer a justiça acontecer. Então Deus ele age dessa forma. Então, meu irmão e minha irmã, que você passe a ter o domínio próprio, que você venha ter mansidão, que você seja uma pessoa boa, independente, porque quando acontece, fala uma coisa que você não gosta, quando te desagrada, quando fala mal de você, quando faz mal justo de você, não fale nada, não briga, não, porque Deus ele está te provando, ele tá te testando para ver como que você se sai daquela situação. Então Deus ele tem a forma dele trabalhar, e se você for uma pessoa inteligente, se você pegar essa linha de raciocínio e saber que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais os levantes vai vir. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a dificuldade vai vir, mais a perseguição vai vir, mais a luta vai vir. Assim como a própria palavra fala que Ele não veio a trazer paz, Ele veio trazer a espada, e que você que tem que lutar, e que você que vai partir para riba, e que você que vai ter que entender, você que vai ter que raciocinar como que Deus quer, a forma que Ele quer, o jeito que Ele quer. Se você conseguir pensar, assim como Jó também, né? No capítulo 42 começou a entender, ele começou a entender, quando ele falou para Deus, falou assim: Deus, eu sei que tudo o Senhor pode, tudo o Senhor pode, tudo o Senhor faz. Até por enquanto ele vivia murmurando, ele vivia reclamando, né? Mas ele passava firme. Mas quando chegou no capítulo 42, ele começou a entender e começou a orar pelos adversários dele, pelos que o perseguia, ou seja, aqueles que eram amigos dele, mas falavam mal. Então Deus foi e abençoou ele. E porque ele orou pelos amigos dele, Deus os livrou, os amigos de Jó. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, quando você ora pelos aqueles que te perseguem, Deus os livra eles. E eles vão ter que te recompensar. Porque o livramento que vem sobre eles é pela sua oração, é pelo seu clamor. Então Deus, Ele ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração. Então não fique de cabeça baixa, não se entregue, não pense em fazer besteira, não pense em pagar o mal com o mal. Tire esse pensamento maléfico, tire esse pensamento ruim da sua cabeça e comece a pensar como uma pessoa do bem, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa alto astral. Saber que nada pode contra Deus, nada pode ir contra Deus de maneira alguma. Então você, meu irmão, você, minha irmã, está com medo e vivendo enganado, porque o diabo ele quer te enganar, ele quer colocar medo em você. Mas se você colocar para frente, Deus vai fazer. Porque o nosso Deus é o Deus de providência, é o Deus de verdade, né? O verdadeiro Deus. Vamos clamar a Ele, vamos falar com Ele, independente, irmão, independente da sua crença, da sua religião, do seu costume, independente. Deus está aí para te abençoar, Deus está aí para fazer a parte dele, independente se você vai fazer a sua ou não, já é com você. Porque é o seguinte: se eu sirvo a Deus, se eu escuto a Deus, se eu obedeço a Deus, eu vou entrar no céu. Assim como qualquer outra pessoa, se obedece, se concorda e tal, vai entrar no céu. Mas a pessoa que não obedece, que não concorda, Deus pode abençoar ele, mas ele não pode entrar no céu. Então, Deus ele abençoa todos que estão nessa terra, porque foi Ele mesmo que colocou. Então, para que Ele ia colocar alguém para viver sofrendo? Para que Ele ia colocar alguém para poder viver no desespero, viver sem nada, passando fome? Não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Deus colocou você aqui, meu irmão, Deus colocou você aqui, minha irmã, para comer do bom e do melhor. E eu creio que você, se você não está comendo, mas você vai comer do bom e do melhor, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Se você serve ou se você não serve a Deus, isso não importa. O que importa é que você vai comer do bom e do melhor, porque Deus, Ele é Deus, né? Não tem como você não colher o melhor dessa terra, sendo que um Deus tão grande que fez a promessa para todos, tanto que serve como que não serve,
todos vão receber. Uma coisa que a pessoa que não serve não pode receber é a salvação, a vida eterna, porque se você não gosta do lugar, para que Deus vai levar você para lá? Não tem como. Mas aqueles que obedecem, eu creio que você quer obedecer, eu creio que você vai obedecer, eu creio que Deus vai te libertar, Deus vai te arrancar desse vício, Deus vai te arrancar desse fundo de poço, Deus vai te arrancar dessa doença e vai te colocar no melhor lugar, meu irmão e minha irmã. Deus tem o melhor lugar para você, meu irmão. Deus tem um melhor lugar para você, minha irmã. Independente do que te falar, do que julgar, do que... Não depende, não importa o jeito que você está vivendo, eu sei que Deus tem o melhor para você. E se você ainda tiver um pouquinho de força de vontade dentro de você para lutar, com certeza você vai arrebentar. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, pensa, Senhor, nos abençoar nessa noite. Meu Deus, são tantos aqueles que vêm nos humilhar, que vêm, meu Deus, nos apedrejar, que vêm, meu Pai, nos fazer, meu Pai, sentir culpado. Mas nós estamos aqui nesta noite a falar com o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor nos conhece, meu Deus, o Senhor sabe quem é nós, meu Pai. Então, meu Pai, esse povo clama o Senhor, esse povo invoca o Senhor, porque ele sabe que o Senhor é o melhor refúgio, que o Senhor é a força maior, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, aonde tiver um ser vivo, aonde tiver um ser respirando, meu Deus, que o teu poder chegue lá, que a tua graça chegue lá. Eu não sou nada, meu Pai, eu sou um miserável pecador, eu não sou ninguém, mas eu sei que o Senhor é, Pai. Eu sei que o Senhor pode, Deus. O Senhor pode todas as coisas, Deus. Então nós clamamos o Senhor nessa noite. Visita, meu Pai, os centros espíritas, visita, meu Pai, os candomblés, visita, meu Pai, o drogado, visita a prostituta, visita, meu Pai, o vale do amanhecer, visita os moradores de rua, Jesus. Ó, meu Deus, guarda, meu Pai, cada um, independente da religião e da crença, visita cada ser nessa terra, meu Pai, porque todos nós somos, meu Pai, seres humanos. Então a nossa indiferença de escolha religiosa não voga nada, meu Pai. O que voga, meu Pai, é que nós somos todos iguais e nós dependemos um dos outros, meu Pai. Que cada um contribui com aquilo que dá conta de fazer e com aquilo que gosta de fazer. E que nós podemos, meu Pai, ter entendimento e compreensão. Que cada um veio neste mundo com um sentido. Abençoa o padre, abençoa os pastores, abençoa, meu Pai, a igreja católica, abençoa, meu Pai, todos, abençoa a igreja evangélica, abençoa todo lugar, meu Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor está em todo canto. Então abençoa o candomblé, abençoa o centro espírita, abençoa o vale, abençoa, meu Pai, essas pessoas todas, meu Pai, todo mundo, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai jogando por terra todo arco, toda lança do inimigo, do adversário, que cai por terra, meu Pai, e que essa pessoa venha ser bem sucedida, e que essa pessoa, meu Pai, venha ser curada, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém, pessoal? Que Deus seja com vocês, que Deus te abençoe, que Deus faça acontecer, independente de como você vive. Você é um ser, você é alguém. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. Não vai na conversa fiada deste povo que fica te julgando, que fica te condenando, que fica te jogando em pedra. Não, talvez você não viva a mesma fé, a mesma religião, mas você é um ser humano, a mesma coisa. Então o que importa é que você é um ser humano e que você tem valor para Deus. Amém? A graça e a paz, e até o próximo programa, Valeu de Deus, com o seu pastor Rogério. Estamos aí, né, com esse programa que veio, né, para poder fazer a diferença, né, o próprio Deus fazendo este programa, porque esse programa não é meu, esse programa pertence a Jesus Cristo, né, nosso Deus, né, porque eu não sou nada, sou apenas pó, apenas cinzas, né, não sou ninguém, né. E se alguém tiver algo contra esse programa, que reclame com Deus, né? E Ele é que vai nos defender, porque Ele é o nosso advogado e o nosso juízo, né? Então Deus, Ele faz acontecer. Deus é maravilhoso. Meu irmão e minha irmã, eu resolvi ser pastor. Por quê? Porque eu vejo muita gente, né, sendo desenganada, muita gente sendo escrava de igreja, de pastor. Eu sempre falo isso. E você não é escravo de pastor, escravo de igreja, de maneira alguma. Você é livre, você tem liberdade. Então Deus ama
aquele que dá com alegria, aquele que contribui com alegria, aquele que cultua com alegria. Deus não quer aquele que cultua por interesse, não, Deus quer aquele que vai voluntário, que é voluntário. Então, eu creio que tem muita gente que talvez é do centro espírita, que talvez é do Vale do Amanhecer, mas eu tenho certeza que no momento dele, que ele está lá sozinho, no momento difícil, no momento, ele fala com Deus, eu tenho certeza, e ele fala verdadeiramente, por isso que eu falo. Então Deus ele conhece o íntimo interior, porque cada pessoa tem o seu hobby, tem o seu costume, tem o seu desejo, né, tal, porque a gente é ser humano, mas eu tenho certeza que tem esses povos, eu creio, eu tenho certeza que na hora da dificuldade, ele não chama por outro a não ser por Deus, ele não fala lá, oh Deus e tal, conversa com Deus, o católico, o do centro espírita, todo mundo, eu creio que todo ser humano, qualquer ser humano, nós ser humano tem uma carência de Deus, não adianta. Então por isso que eu falo, esse programa aqui, pessoal, é um programa para todo mundo. Para todo mundo. É um programa de Deus. Então isso aqui não é um programa para uma porção de gente cega, ou para uma porção de gente doente. Não. É um programa para todos. É um programa para o universo, para essa nação. É para todo mundo. Então nós veio com esse objetivo, né? Devido eu ir frequentava muito igreja, frequento ainda, e eu vejo que lá na igreja eles cobram a gente ser escravo do pastor, eles cobram a gente ser escravo da igreja. Não, eu creio que a gente tem que respeitar o pastor, respeitar a igreja, né? Concordo com isso, mas escravo, comprar uma ideia, não, a minha ideia, não sei o que, é do meu jeito que você vai entrar. Não é não, é do jeito da palavra de Deus que você vai entrar no céu. Então, tem coisa que eu sei, mas tem coisa que o outro lá na frente sabe mais do que eu. Então, assim nós vamos vivendo, eu vou aprendendo com fulano aprende comigo, e cada um vai aprendendo, pessoal, nós vamos aprendendo um com o outro. Então, talvez tem coisa que a pessoa que é lá do centro espírita, lá do Vale do Amanhecer, que sabe mais do que eu, da palavra de Deus, tal. Talvez ele tenha mais um conhecimento do que eu, tal. Ele vai me mostrar uma pessoa que é católica e tal, porque é assim que acontecem as coisas. Então ninguém é o dono da verdade. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então por isso que nós estamos aqui com esse programa. Nós estamos com esse programa, com esse sentido, em fazer o bem, em ajudar as pessoas. Nós não estamos aqui para colocar ninguém de escravo, não. Nós não estamos aqui para fazer ninguém ser religioso, não. Não, nós estamos aqui para ajudar. Então se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você está aí desesperado, pensando em fazer besteira, cara, não faça isso não. Levante a sua cabeça, Deus está aí, Ele está para abençoar você, Ele está para te fortalecer, né? Não é por causa que você não vai para a igreja, que você é condenado por Deus. Isso é mentira, você entendeu? Então Deus, Ele te ama da forma que você é. E eu creio que um dia você vai servir a Deus com alegria, que você vai frequentar a casa de Deus, que você vai comunhar, que você vai, né, andar sobre a palavra de Deus, com certeza. Não sendo aquela pessoa doente, né, pessoal? Eu acho chato demais quando a pessoa vira um religioso chato, pessoa chata, religioso, você entendeu? Que parece que as outras pessoas estão contaminadas e só ele que está são. Eu creio que Jesus não era desse jeito. Jesus ele sentava lá com os pecadores, comia com os pecadores mesmo, com leprosos, com doentes, porque ele sabia de onde ele vinha. Então quando eu sei de onde eu venho, eu sei. Então quanto mais eu for humilde, quanto mais eu amar, quanto mais eu fazer o bem, mais eu vou estar perto de Deus. E você também, meu irmão. Quanto mais você é independente. Mas fulano é de outra religião, não importa não. Mas fulano... Não, moço, não importa não. O que importa é o quê? Que você vai fazer o bem. Então a partir de hoje, pessoal, faça o bem. Não olhe a quem. Ajude. Tenha domínio próprio. Tenha mansidão. Então assim nós vamos viver melhor. Então, muito se prega do amor de Deus e pouco se vive. Muito se prega, muito se fala do amor de Deus, de céu, de não sei o que, mas muito pouco se vive a palavra de Deus. Muito pouco.
muito pouco mesmo. Se a gente parar e observar, é muito pouco. É mais a vida do mundo do que a vida com Deus. Porque a vida com Deus é você estar em último e a pessoa está em primeiro. E ninguém quer ficar em último, todo mundo quer estar em primeiro. Então é muito difícil se virar a Deus por causa disso. Porque você tem que estar em último, você tem que deixar os outros passar na frente, você tem que ficar em último. Então ali é onde que tem um domínio próprio, ali é onde que tem a mansidão. Então eu não discuto com ninguém, eu não brigo com ninguém. Se ele acha que ele está na frente, vai na frente. Se ele acha que ele vai chegar primeiro, chega primeiro. Depois eu chego. Se ele acha que ele é merecedor de estar no lugar mais alto, sobe, fica no mais alto. Ah, mas se está no mais baixo, não, tá bom, estou bom aqui, obrigado. É assim que tem que ser, isso que é Deus. Então que Deus te abençoe. Acompanhe o nosso programa, pessoal. Ajuda nós aí nesse programa, que Deus vai te abençoar grandemente. Ele já está te abençoando todo dia, cara. Todo dia, só de você abrir os olhos, Deus já te abençoou, né? Então, todo dia Deus nos abençoa. Nós que somos falhos, somos pecadores, fica assim, olhando assim e pensando como a gente é imerecedor da graça de Deus. Como pode, né? Nós falhamos, nós deixa a desejar, nós fala mal dos outros, nós julga muitas vezes, precipitado, e mesmo assim Deus ainda nos ama. Então por isso que eu falo, a gente sempre tem que ter o arrependimento dentro da gente, porque a gente é falho. Então nunca que a gente deve falar assim, ai, eu tô bom, hoje eu tô santo, eu tô não sei o que, não. Nunca fala isso, porque o dia que você falar isso, acabou sua comunhão com Deus. Você tem que sempre falar assim, Deus, eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho que me orar mais, eu sei que eu tenho que buscar mais. Então assim que devemos fazer. Nunca é o bastante para Deus, nunca. Então que Deus te abençoe, pessoal. Eu creio nessa luz, nesse sol que todo dia brilha, né? Nessa luz do sol que brilha toda manhã, que o nosso programa vai ser um programa de multidões, que nosso ministério vai ser um ministério de multidões, porque nós não estamos aqui para te prender, para te fazer escravo, não. Nós estamos aqui para fazer parte da sua família, para fazer parte da sua vida, para fazer parte da sua casa, para fazer parte dos seus problemas, para fazer parte da sua dificuldade, para fazer parte dos seus defeitos. Então é assim que nós estamos. Nós estamos simples, nós estamos com o pé no chão, nós estamos descalços. E assim vamos permanecer até a vinda de Jesus. Amém? A graça e a paz a todos.